Bom dia, meninas. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Aí, aí sim. Bom dia, bom dia. Mais um dia de devocional forte. Ó, estamos agora no nono dia do devocional forte, que a gente faz aqui toda segunda-feira, 9 da manhã, ao vivo, e depois fica gravado no YouTube. Para quem quiser rever, ver, mandar para outra pessoa, então fica aqui ligado que toda segunda a gente está junto ao vivo, e para quem não está ao vivo, consegue assistir depois e se entender que a palavra que você escutar aqui é para alguém que está precisando, alguém que você acha que precisa ouvir o que foi dito, você manda o link para a pessoa, porque é uma forma de evangelizar, né? É uma forma de você levar uma palavra que você quer dizer para ela, ou você quer que ela escute, e você manda um vídeo. É uma forma fácil de você ajudar alguém querido seu, alguém que você ama, tá? Então vou começar logo a leitura, que a gente tem um papo grande, longo pela frente. Aquiete-se, é o nono dia do devocional forte, tá, gente? Aquiete-se. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Salmos 46:10. Hoje à noite, quando você for dormir, quero que faça um experimento. Estabeleça um tempo na sua rotina normal de dormir para deitar-se em silêncio e abrir o coração a Deus. Aceite o convite para simplesmente reverenciar a Deus, para se aquietar e saber. Saber o quê? Saber dele como Deus permitindo lhe revelar-se no meio em que você vive, em suas alegrias, bem como em suas dores, seus conflitos ou suas crises. Ele quer sussurrar palavras de amor a você antes que o sono a domine. Na calma do silêncio, não diga nada, apenas ouça. Se você estiver no meio de um conflito, não justifique sua posição. Aquiete-se e permita que Deus revele a si mesmo no silêncio. Você obterá a visão e a perspectiva dele ao depor todos os argumentos. Oração e meditação são muito mais sobre o que ouvimos do que sobre o que dizemos. Quando pensamos em oração, frequentemente pensamos como algo que produzimos, palavras que dizemos, o derramar do coração, nossas petições apresentadas diante do Senhor. Tudo isso é bom, mas não é tudo. Sim, há um tempo de pedir a Ele o que nosso coração deseja. Há um tempo para implorar por justiça e rogar a Deus. Mas rios de nossas próprias palavras não nos lavarão. Eles meramente expressam nosso ponto de vista. Minha torrente selvagem de raciocínio e por demais enlameada e perturbada para limpar. Ela apenas grita as coisas e deposita detritos adicionais. Eu preciso extrair minha percepção das profundas águas que têm o poder de refrescar e remover minha culpa e vergonha. Pause. Selá. Reserve um tempo para ouvir o que Deus está dizendo. Se preocupações e pensamentos tumultuosos povoam sua mente no final do dia, você não precisa deixá-los minar sua força e perturbar o seu descanso. Não se deite para assistir a intermináveis repetições das tensões e falhas do dia. Em vez disso, reivindique um momento de silêncio para estar com aquele que pode trazer a verdadeira paz. Somente ele pode verdadeiramente libertá-la dos pensamentos que a desgastam e restabelecer-lhe a alma enquanto você dorme.
Quando acordar, você descobrirá que, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Pai, enquanto espero o sono, aquieta minha alma e fala no meu coração. Somente tu podes parar meus pensamentos acelerados. Dou-te os momentos finais de meu dia, em agradecimento pelas novas misericórdias que me reservas pela manhã. Eu sou forte quando estou aquietada e calma diante do meu Deus. Palavra forte, né? E você sabe que foi um conselho gratificante, assim, no final do meu dia. Uma família amiga minha, querida, amada, foi no culto e quando você está em bálsamo, assim, você fala, ai, que legal, uma felicidade, assim, tão genuína do que a gente viveu juntos, sabe? Uma palavra certeira da pastora Camila, sim, uma bênção aquela palavra, porque ela tem uma palavra afiada, reta, direta. Eu adoro, né? Eu gosto de vez em quando de uma água com açúcar, mas eu acho que a palavra transformadora, ela vem como, sabe? Que ela transforma na hora. Então, eu achei que foi uma palavra muito forte mesmo. E eu fiquei tão feliz. E aí cheguei em casa para fazer o estudo, que vocês já sabem, porque tá bem, tá bem presente, né? E aí comecei a ler essa palavra que eu li agora aqui para vocês. E ao mesmo tempo foi uma semana para mim desafiadora por muitos motivos, inúmeros motivos. E aí veio essa palavra, te aquieta, fica calma, tipo, me escuta um pouquinho, escuta o que eu tenho para dizer, porque eu estava fazendo exatamente o que está dizendo aqui, a mente tentando falar, justificar coisas e tal. Mas uma coisa que me pegou, ela pegou muito sobre o que aconteceu com Judas e Jesus, e uma coisa que me marcou que ela falou, que eu achei muito importante, é que cada um demonstra o caráter que tem. Então, o caráter de um foi transbordado que ele estava cheio, que era a traição, que foi Judas. E o caráter de outro era mesmo sabendo que seria traído e morreria com morte de cruz, foi chamar Judas de amigo. O que é importante nessa lição, né? O que fica? É que você fique sempre com o seu caráter. Você é e transborda daquilo que você está cheio. Então, se você vem se alimentando e se imbuindo, né? Se acostumando, normalizando coisas ruins e tóxicas e comportamentos que não são legais, em algum momento você vai transbordando aquilo. Mas se você vem se alimentando, se enchendo de coisas positivas, mesmo que você tenha um momento negativo, você não vai transbordar diferente do que você está cheio. Você vai transbordar de coisas positivas e que vão revelar cada vez mais o teu caráter, né? Porque isso é quem você é. E ela fez uma analogia muito interessante sobre quando você espreme uma laranja, sai o quê? Parece óbvio, né? Falar suco de laranja. E se você espremer mais, mesmo apertando muito, o que vai sair? Vai sair suco de limão? Não. Ainda vai continuar saindo o suco de laranja. Então, quando você é espremido, o que está saindo de você? Continua sendo o mesmo suco, né? Até quando você é mais
é mais espremido, mais desafiado. Então a gente precisa compreender que independente da prensa que a gente está recebendo, que vai sair da gente é o que é da nossa essência, entende? Então, a laranja vai dar sempre suco de laranja, independente da prensa que ela está levando. Se vai ser uma prensa mais leve ou uma prensa mais pesada. Se eu fosse fazer uma analogia, em vez de laranja, a gente falar da azeitona, né? É na prensa que sai o melhor azeite. Então, a gente cuidar do que a gente está cheio, né? Para que na hora da prensa a gente saiba o que e como transbordar, né? Da maneira certa. E aí, falando de silenciar, eu acabei silenciando, foi tão gostoso ontem, porque aí o Emerson estava fazendo um trabalho no computador e eu estava ouvindo um louvor, lendo aqui. Aí eu falei, é para silenciar, então vou desligar até o louvor. Aí desliguei o louvor, fiquei um tempo deitada assim do lado dele, e ele fazendo lá um negócio no computador dele, e acabei dormindo ali, e ele tá me fazendo um carinho e tal. E dormia daquele jeito, e aí do nada ele virou para mim. Eu sempre fico me questionando os acontecimentos, né? Porque eu gosto das camadas, eu sou da profundidade, dos panos de fundo, sabe? E aí eu tava lá deitada, ele acabou o trabalho dele, deitou, me abraçou. Aí do nada ele falou, eu te amo. Tá apaixonado, né? Eu brinquei com ele. Falei, eu também te amo e tal. E aí eu fiquei me perguntando o que que aconteceu com ele para ele, porque não é comum ficar falando ele, né? Ficar falando te amo. E aí, como ele falou, eu fiquei, o que será que tocou no coração dele, né? O que que aconteceu? Fiquei com aquilo. Ele, ai, Juliana, já vem você, tudo você quer explicação. E não, é porque assim, é entender, né? Entender por que que a pessoa está naquele momento. Qual foi o emocional que levou ela para aquele lugar? Eu gosto de entender sobre isso, porque tem explicações, tem camadas nos acontecimentos, né? Quando a pessoa fala, quando ela tem o ato de fazer, é porque ela está cheia de alguma coisa, né? O que que foi que levou ela para aquele transbordo, né? Sempre eu fico nessa reflexão. E aí eu fiquei pensando e isso tem rondado muito a minha mente sobre o que é revolucionário hoje, né? O que é ousado, o que é ousado, porque às vezes a gente associa a ousadia a algo forte que você faz, revolucionário, a imposição da espada, vamos em frente. Mas para mim, hoje, o que tem rondado a minha mente, assim, meu coração, é que revolucionário mesmo é você seguir as suas próprias convicções, sabe? Revolucionário hoje é você desacelerar e pausar quando todos dizem que correr e acelerar é a grande performance. É você sair da boiada. É você falar, será? É você questionar, será que esse é o caminho? Será que é isso mesmo que Deus quer de mim? É você ir na contramão, às vezes, sabe? Porque é tanto essa busca por performance em tudo. Não que eu não ache que performar é ruim, não é isso. Mas o que é performar para você? Então, são padrões que vão sendo impostos e estabelecidos e que a gente vai normalizando, e que se você não tiver no mesmo ritmo, na mesma dinâmica ou no mesmo efeito comparativo, né? Porque a gente acaba fazendo o efeito comparativo para poder se medir, você acha que está fazendo menos ou que está entregando menos. E aí a gente está sempre falando da gente, eu estou falando de mim. E aí eu fico, não, peraí, deixa eu trabalhar com as minhas convicções do que é ser revolucionário, com as minhas
referências do que é importante para o tempo de hoje, porque cada um está num tempo, num momento de vida, ou num momento profissional, ou num momento como mãe, né? Cada filho tem uma idade. Então, cada um está num momento diferente. Qual é o seu? Você já parou para pensar em que momento você está hoje? Para o momento que você está hoje, que tipo de performance é importante? Porque para uns pode se acelerar, mas para outros pode ser exatamente o contrário. Pode ser justamente desacelerar, né? Então, assim, encontre o seu revolucionário, o seu ousado, o que é importante para você no seu tempo em que você está vivendo hoje, na área que é mais especificamente importante para a sua vida, sabe? Porque senão você começa a ter vozes o tempo todo dizendo para você o que realmente importa. Mas é isso que importa para você? É isso que Deus tem te convencido nesses momentos silenciosos que ele fala com você, do que é bom para você e para sua vida, para sua família. Então, são coisas que eu quero trazer hoje para a gente se, se desafiar a pensar, sabe? Porque eu gosto sempre de trazer uma palavra que faça a gente meditar e refletir sobre aquilo e trazer para a nossa vida sempre. Aquele exemplo. Então, por exemplo, às vezes a gente vai sendo levado, né, a performar ou ter métricas de medir que já são, vamos dizer assim, referências ou referenciais. É bom quem faz isso, é bom quem tem aquilo, é bom. Mas e as coisas que Deus diz só no seu coração? Que Ele diz só para você? A gente tem tido o tempo de silêncio necessário para ouvir o que ele tem dito e compreender o que ele quer de nós nesse tempo, sabe? Então, eu vivi muito essa inquietude essa semana, porque eu precisei tomar algumas decisões, e aí, na hora de tomar essas decisões, eu fiz um silêncio na sexta-feira de me preservar, de não ter contato com uma pessoa que estava me gatilhando muito. Eu decidi, falei, peraí que eu vou me poupar um pouquinho, porque às vezes você precisa se afastar para poder ter uma distância necessária para tomar decisões menos emocionais. E aí, se você está muito envolvido e ouvindo, e você continua naquele looping emocional. E às vezes você precisa silenciar, se afastar, ter um tempo necessário para você tirar o máximo de emoção possível que você consiga, porque a gente é 85% emocional, né? Mas o quanto você conseguir para poder estabelecer fatos para você tomar decisões, né? Porque decisões importantes, principalmente se elas forem profissionais, elas precisam ser tomadas com o mínimo de emoção possível e o máximo de fatos palpáveis. Então, eu me dei esse tempo para não ficar na justificativa, mas isso é por isso, porque a gente faz isso, né? Ah, tu vou fazer isso, porque aquilo, porque aquilo. Isso tudo é o que falou aqui no devocional. Para de se justificar. Você não precisa justificar. Você precisa silenciar. Silencia e ouve o que eu tô te dizendo. Silencia e entenda o que eu quero de você, no que eu quero que você creia. Tira essas vozes que ficam sujando, né? Tipo, esses detritos que ficam te confundindo e vem para o fato. E aí eu fiz uma lista de fatos que são inegociáveis para mim. Inegociáveis. Valores
que eu não jamais negociarei com quem quer que seja sobre lealdade, fidelidade. Tem alguns valores que, se a pessoa ultrapassar essa linha, não importa o quão importante, competente, não importa. Essa pessoa, para mim, você perdoa, você ama, mas você não mantém do seu lado. Então, tem coisas que são inegociáveis e que você precisa considerar e saber quais são essas coisas inegociáveis para você, né? E aí, falando disso, ela citou Salmos, né? E aí eu separei aqui uma passagem da Bíblia, que é Salmos 62, que eu queria ler para vocês, que também me edificou ontem. Vou ler. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos, todos vós, sereis como uma parede. Não, minto, não era essa que eu queria ler, não. Essa aqui é mais negativa. Era 63, vou mudar. Davi anela pela presença de Deus, porque primeiro ele fala como confiar e depois ele fala da presença. Então eu vou lá para o 63. É que eu li primeiro o 62, me marcou, mas eu preferi compartilhar com vocês o 63. Vamos lá, vou para o Salmos 63, de 1 a 11. Ó Deus, tu és meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tu, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas das que falam a mentira. Então me marcou mais 63 porque ele ratificou o que fala o devocional, que a gente tem que focar em Deus, não se justificar. Nosso advogado fiel é Ele. Eu não preciso provar nada. E o fato fala mais do que as próprias palavras. Porque às vezes a gente fica, será que sou eu? Será que o problema é comigo? Será que eu que não estou entendendo? Essas vozes ficam na nossa mente, né? Quando você tem decisões importantes para tomar. Será que eu estou certa? Será? Eu, pelo menos, fico assim, para tomar uma decisão importante. Ainda mais se for uma decisão radical. Então, eu sempre fico questionadora, sabe? Pro quanto disso é meu, o quanto disso tem do meu mapeamento de crenças para que eu não seja injusta, né? Tem gente que não, vai lá, faz, acabou. Mas eu não, eu passo por esses lugares de ser justo, de entender. Eu tenho que me convencer de que eu estou sendo justa na balança, né? Eu passo por esse lugar emocional antes de tomar grandes decisões. E depois que eu decido, é como se fosse um alívio. Pronto. E aí também não tem mais, não olho mais para trás. Depois que decidi no meu coração, um abraço, fui. Então é isso, gente. Olha, às vezes aquietar, ficar quietinha, escutar, sair da petição, né? Como diz aqui, tem tempo de pedir, tem tempo de ouvir, tem tempo de aquietar,
senão a tua convicção, né? Você não é convencida pela palavra de Deus, pela palavra que Deus está te entregando. E aí, até falando com o Emerson, né, numa conversa, eu falei para ele: você sabe que agora, depois do que aconteceu nesse domingo, desses amigos aceitarem Jesus, eu até entendo o tamanho do ataque que eu estou recebendo durante essa semana. Eu consegui olhar com olhos espirituais, porque muitas vezes você vai sendo atacado de tudo que é lado, né? Porque tem tanta coisa espiritual boa acontecendo que você começa a receber esses ataques para te distrair das coisas maiores e melhores que estão acontecendo. A gente tem aí 1 ano de devocional que a gente vai comemorar essa semana. É aniversário do Emerson. Esses amigos foram com a gente na igreja, a família inteira, aceitou Jesus. Olha quanta coisa maravilhosa. Mas aí o que que o mal faz? Tenta te distrair, colocar uns detritozinhos, umas sujeiras para poder tirar o teu foco do que realmente importa. Então, às vezes, aquietar a mente é trazer à memória e ao coração o que realmente importa. É silenciar, é calar, é esperar. Lembra da pausa estratégica para responder, para sair do emocional? Então, eu acho que esse é um silêncio espiritual para a gente medir o que realmente tem importância, o que de fato importa. E vou aproveitar que no último devocional não falei do livreto. Olha que bonitinho. Gente, não tem mais nenhum, vou mandar fazer mais. Tá vendo aqui? E eu vou abrir um aqui com vocês. Todo devocional agora também vou abrir um devocional nosso aqui do Mulher Sábia para falar, tá? Então vou abrir um aqui aleatório do nosso devocional, que eu já abri o meu e já postei na rede. Você que já tem, faz isso também. Abre, me marca lá, diz se falou com você, tá? Então, toda vez que a gente fizer o nosso devocional, também vou abrir aqui. Vou abrir aleatoriamente para ler. Aqui saiu a página 125 do Mulher Sábia. Não preciso escolher entre fé e resultado. Eu escolho viver os dois, porque acredito que quando a raiz é saudável, o fruto é inevitável. É isso, gente. Alguém querendo compartilhar uma experiência? Se essa palavra hoje falou com vocês, me ajuda aí. Deixa o microfone. Quem é que quer compartilhar alguma coisa? O que que esse devocional de hoje falou com você? Ninguém é. Cheio de gente aí, ninguém vai compartilhar. Vamos ter dia 1º agora o nosso encontro, 1 ano. Gente, sabe o que que significa celebrar 1 ano de devocional? A nossa consistência, sabe? A nossa comunidade, fortalecimento do que a gente tem feito juntas aqui, desse movimento. Então, assim, celebrem sempre os seus feitos, sabe? Então, a gente merece essa celebração de estar junta. Então, quem puder, não deixa de estar, tá? Vou botar lá no grupo. Acho que a Ana já fez um convite. Eu também quero aproveitar esse momento aqui para agradecer as minhas amigas. Por quê? Porque quem me conhece sabe do meu tempo, da minha agenda, de que não é fácil todas as entregas. E aí elas começam a se movimentar. Assim como a Vivi fez a questão do livro, aí a Ana fez o convite, foi lá, fez a reserva, a Lê fez a indicação. É isso que eu falo de fazer junta. É quando eu tô aqui fazendo isso, mas as outras começam a fazer as outras coisas. E aí não é uma coisa só minha, é uma coisa nossa. Porque uma indica o lugar, a outra reserva, a outra faz o convite, a outra leva uma surpresa. E aí não tem como isso ter sido feito só por mim. Quando uma vem aqui e compartilha uma experiência. E olha que legal, vou contar para vocês sobre compartilhar a experiência e a importância disso.
Lá no Talk, a pastora Valéria Feliciano, ela, ela compartilhou que ela foi gerada espiritualmente por uma amiga, que ela lembrou, que o Espírito Santo lembrou ela, por uma amiga quando ela tinha 14 anos de idade, que escrevia no caderno dela assim: Jesus te ama. E aí ela, para com isso, porque você fica escrevendo, sujando meu caderno, não sei o quê. E aí o Espírito Santo trouxe a ela a memória sobre esse recadinho que a amiga dela botava todo dia no cantinho do caderno dela. Que ali ela já estava sendo gerada espiritualmente por essa amiga. E aí, porque o meu marido, o Emerson, escutou isso, ele toda segunda e terça está fazendo ponto de controle na empresa. E ele falou: Tu sabe que aquela história que a pastora contou? Então, eu escrevi no caderno de fulano, Jesus te ama. E aí ele começou a escrever na beirinha do caderno de alguns colaboradores esse Jesus te ama e fazer um coraçãozinho. Então, olha que legal como às vezes a gente é, compartilhar uma pequena história que parece boba, né? E é uma evangelização, é uma forma de lembrar que Jesus te ama, e aí uma outra pessoa começar a fazer, né? Então, por isso que a gente tem que compartilhar as nossas histórias, as nossas experiências com Deus. Aí até mandei um áudio para ela falando disso, ela ficou feliz. Por quê? Porque deixar a pessoa que está compartilhando uma história saber também é edificar ela, né? Para que ela continue compartilhando as histórias dela e saber que aquela semente que ela jogou está germinando em outras vidas, né? Que é isso que eu estou pedindo para vocês fazerem aqui agora. Quem é que vai jogar semente hoje, gente, para me ajudar? Um minuto de silêncio para ver se Deus toca no coração. Eu posso falar, se não tiver mais gente para falar. Fala, Carol. Pode Bom falar. dia, tava tomando banho. Jana, bom dia, menina. Jana falou sobre. Acho que já vai cair, né, Janinha? Jana falou sobre os inegociáveis, né, que ela sentiu de relacionar. Eu tive uma experiência parecida e eu vou compartilhar porque, como a Janaína falou, pode agregar na vida de alguém, porque às vezes uma coisa tão pequena pode passar despercebido quando a gente precisa tomar uma decisão e a gente às vezes é movido pela nossa razão, pela nossa emoção. E algumas pessoas aqui sabem que eu tenho um projeto social, né? E esse projeto, ele está Flavinha está com o microfone aberto. E Ah, eu tô no esse, restaurante, peraí. e esse projeto, ele está numa fase, assim, um tanto desafiadora, e nós, com a... Travou, gente? Não, estamos Ah, escutando. tinha travado na Flavinha. E esse projeto está passando por uma fase, assim, decisiva e um tanto desafiadora. E nisso apareceram algumas situações de parceria, né? E essas situações de parceria, elas não contemplavam todos os nossos princípios, os nossos valores. E aí você fica assim, eu vou partir para isso, eu vou ceder. A gente consegue ajeitar isso no meio do caminho? Será que depois, lá na frente? Então, o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso que a Janaína falou. E ele falou assim: por quê? Você precisa do recurso, você precisa, às vezes, da mão de obra, não é só o dinheiro, mas você. E você fica assim: isso é de Deus, essa parceria é de Deus, essa conexão é de Deus. E ali o Senhor falou assim: relaciona os seus inegociáveis e os seus inadmissíveis. Então, era essa outra coluna que eu queria contribuir aqui hoje, né? Janaína falou dos inegociáveis, e o Espírito Santo falou assim: relaciona os seus inegociáveis, mas também os seus inadmissíveis. Os seus inegociáveis é aquilo que você não abre mão, e os seus inadmissíveis é aquilo que para vocês não tem acordo, você não vai fazer negócio com aquilo ali, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse que, dar um exemplo aqui, fazer alguma campanha política, fazer alguma junção com alguma questão política, por exemplo, né? E aquilo ali fez tudo isso ficar muito claro, fez essas decisões ficarem muito claras, quando a gente traz para luz ali, primeiro, o do aquieta-se. Aquieta-se, esse versículo é o versículo da minha vida. Quando eu estava enfrentando um momento de separação,
Você trouxe esse versículo de Salmo 46:10 e foi um versículo assim decisivo. Uma pessoa chegou na minha porta pedindo cesta básica para recolher para a igreja, e ali eu fiz algumas coisas ali, dei alguma coisa que eu tinha em casa na época, e ali há 16 anos atrás, ela falou assim: deixa eu orar por você. E ela não sabia nada do que eu estava passando, e ela trouxe esse versículo. Ele foi tomado pelo Espírito Santo, trouxe uma ministração poderosa ali, profética para a minha vida, e consagrou esse versículo na minha vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que é o Salmo 46:10. E agora, trazendo para isso, você precisa tomar a decisão, mas o Senhor está no centro de tudo. Antes da decisão está Ele, no centro da decisão está Ele, porque se não for com Ele, não vai fazer sentido. Então, a minha contribuição era, se fizer sentido também, né, para vocês assimilarem isso, que a gente tenha claro os nossos inegociáveis, né? Eu não abro mão das crianças terem um lanchinho, eu não abro mão das crianças terem aula bíblica. E o que é o meu inadmissível? Não, eu não vou admitir uma pessoa vir pregar determinada coisa aqui dentro, eu não vou admitir esse tipo de divulgação. E era isso que eu queria trazer hoje, sabe? Inegociáveis e inadmissíveis têm que estar muito claros para a gente. Eu concordo. Que às vezes a gente fica negociando, mas aquilo dói na gente, né? Tipo, uma pessoa fez aquilo, foi muito ruim aquilo não dá para você tolerar, né? Porque você só vive o que você tolera. Então, quando você tolera algo que é intolerável para você, o conflito, né? Esses detritos, como ela falou aqui, ficam ali, te contaminando o tempo todo. Então, às vezes, você precisa tirar o detrito, né? Que tá nesse lugar aí do inegociável, não aceito, é inaceitável para você, não importa de quem veio, aquilo você não aceita na sua vida. Então, acho que é importante, porque saber o que você não quer é tão importante quanto saber o que você quer, sabe? Eu sei o que eu quero, mas eu também sei o que eu não quero, de forma alguma. Você Então, trouxe bem a luz nisso. O inegociável para mim, né, quando eu vi essa direção, recebi essa direção, era o que eu quero, era o que eu almejo, o inegociável. Não, isso tem que acontecer, isso tem que ter, isso tem que ser assim, isso tem que ser da palavra, esse material pedagógico tem que ser pautado na palavra, isso aqui, não sei o quê. E o meu inadmissível era o que eu não quero. Então, se você falou exato agora, o meu inegociável nesse discernimento que eu tive era o que eu não abro mão, o que eu quero, o que tem que ter. E o inadmissível era aquilo que a gente não admite. então, é você ter esse discernimento, né? Porque até o que você não quer precisa apontar para o que você quer. O que eu não quero e eu não negocio com isso, aponta também para o que eu quero. Então tem que ter essa soma aí, né? Eu acho que é importante. Então é isso, gente. Vou me despedir. Mais uma segunda-feira. Essa semana vamos estar Nossa juntos. foto, Jana, nossa foto. Por isso eu gosto da Ó, Flavinha. eu tô no restaurante, tô aqui em Madrid. Eu falei, César, vamos parar no Ai, restaurante para me ouvir Pina! o devocional. Pina! Vamos tirar foto do Flavinha e Madrid. Tem que Pina! ter foto também. Vai, vamos para foto, gente. Pedro, avisa pra gente depois da foto. Olha o sorriso. Oi? Eu tô muito arrasada aqui. Eu amo festa, celebrar e não vou estar com vocês esse um ano. Não, mas a gente vai abrir lá um vídeo para você estar lá presente online, porque por que não? Oba! Aí a gente Eu vou canta querer os parabéns pra gente. Eu Ai, amo, gente. Tô muito feliz, tá? isso, a Fran também. Eu também quero estar online lá. Aí a gente faz isso Eu até falei pra online. Fran, vou estar em Madrid. Gente, deixa eu dar um recado importante para vocês. É mesmo, Fran, ó. Tá aí, ó, na tua casa aí, ó, Flavinha. Eu falei Deixa eu pra falar. ela que eu ia estar, eu cheguei aqui dia 24. Aí ela falou, Tá tendo um delay da Flavinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês importante, gente. Vocês sabem que o plano de vida tá aí e a gente vai ter no dia 22/11 o encontro, né?
Então, vocês sabem também que vocês tiveram uma antecipação de tudo que eu estou fazendo no plano de vida. E eu vou fazer o aulão no dia 7/10. E antes do aulão vai virar o lote. Então, quem não comprou, compra. Vamos lá no plano de vida deles. Vocês ficam deixando por último, vai ficar mais caro. Porque eu não vou fazer para muita gente, 100 pessoas. É pouca gente. E quando acabar, acabou. Eu já negociei minha agenda com Deus. Deus quer botar uma agenda ali, mas eu tenho uma agenda aqui de plano de vida também. Então, vão ser coisas que eu vou fazer 2 vezes no ano. Então, assim, se não fizer, só no outro semestre. Então, vão lá, quem quer ir, quem vai, já fecha logo, porque antes de eu fazer o aulão, que tem lá aquele grupo de 500 pessoas lá da conferência, vai virar o lote. Então, assim, vocês que estão aqui no devocional, né, já faz, se vai, já fecha logo, não espera não. Faz igual a Flavinha, filha, bem resolvida, já fez o que tinha que ser feito, já saiu da conferência comprada. Tá bom? Então é isso, gente. Ó, boa semana pra gente. Um beijo, fica com Deus. Boa viagem aí, Flavinha. Aproveita muito. Aproveita por mim também. Um beijo.